Esses são os falsos cristãos. Esses são aquelas noivas tolas que não deixaram sua lâmpada acesa, deixaram a sua chama apagar. São aqueles cristãos que se tornaram fracos na fé. São aqueles cristãos que se tornaram mornos na fé. São aqueles cristãos da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja do final dos tempos, meus amigos. É uma igreja que parece que é rica, parece que enxerga e parece que está vestida, mas Jesus fala, vocês são pobres, são cegos e estão sem roupa. Se você vive numa igreja que não prega transformação de vida, que não prega a mudança de conduta, que não prega o abandono do pecado e assumir o caráter de Cristo, que envolve a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, que não te incentiva a orar, a jejuar, buscar o Senhor, bater, abrir, se usar, buscar e achareis, procurareis e encontrareis. Se você vive numa igreja que não fala, negue-se a si mesmo e tome sua própria cruz. Se você vive numa igreja que não diz, se o mundo vos, não vos admireis, se o mundo vos odiar, porque antes de odiar vós, odiou a mim. O mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Se a tua igreja não prega isso, meu amigo, independente de onde você está, procura uma igreja que vai pregar isso, porque senão você será cuspido e vomitado da boca de Jesus. Você está numa igreja que não prega isso, sai correndo daí. Procura uma igreja de verdade, porque a maioria das igrejas hoje só prega mentira. Eles pregam pra você o quê? Vem pra Jesus pra você ficar rico, ser melhor que os outros, ter um avião e ser o maioral. Meus amigos, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Isso é um falso evangelho, isso é uma mentira. Esse é o evangelho do Grande Reset, esse é o evangelho da Ordem Internacional Nova, esse é o evangelho do capeta, que tá fazendo as pessoas estarem na igreja, indo pro inferno, achando que estão indo pro céu. Eu digo pra essas pessoas a mesma coisa que Jesus falou para os fariseus. Vocês não vivem a palavra e ainda ensinam errado e atrapalham os pequeninos de entrar no céu. Para vocês haverá maior rigor do que para Sodoma e Gomorra. Quem prega um falso evangelho vai ser mais punido do que as pessoas de Sodoma e Gomorra, que eram as piores pessoas do planeta Terra, ok? A única coisa que resiste a esse plano diabólico do Grande Reset é o verdadeiro cristianismo. E o verdadeiro cristianismo não é mais pregado no mundo, mas quem vive o verdadeiro cristianismo é um poder de resistência contra esse plano satânico. Agora, se você vive esse verdadeiro cristianismo, você precisa se preparar profundamente em espírito, porque o inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando que ele possa tragar. Mas a nossa certeza e a nossa confiança é que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Quem teme a Deus não peca, quem teme a Deus não mente, quem teme a Deus não adultera, quem teme a Deus não é beberrão, quem teme a Deus não é glutão, quem teme a Deus não é prognosticador, quem teme a Deus não é a pessoa nojenta, asquerosa, invejosa, podre, pra baixo, negativa. Quem teme a Deus vive na santidade, nega a si mesmo, toma a sua própria cruz, sabe que vai ser odiado pelo mundo por isso, mas não vos admireis se o mundo vos odiar, porque antes de odiar a vós, odiou a Cristo. Foi isso que ele diz. O mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo vos amaria. Então, meus amigos, eu digo pra você, se você vive o verdadeiro evangelho, você prega a verdade, você tá fincado na palavra e você tá ali blindado contra as coisas, o inimigo se levanta. Por isso você tem que entender o domínio da batalha espiritual. Porque o apóstolo Paulo ensina que a nossa briga não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas celestiais. Quem você acha que esses poderosos do mundo que estão implementando o Grande Reset servem? Eles servem a essas hostes celestiais, esses seres das trevas que estão tentando destruir o cristianismo para implementar uma ordem internacional nova que, no final das contas, é o próprio reino do anticristo. Então, meus amigos, se você quer ser um verdadeiro cristão, se prepare, jejue, ore e viva na palavra e ore continuamente para não cair em tentação, vigiar e orar incessantemente, porque o inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando quem tragar. E descubra, se você é um verdadeiro cristão, você é um emissário da palavra e precisa viver em atenção e santidade e com o discernimento do espírito, tendo os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de maravilhas, interpretação de língua, variedade de língua, discernimento do espírito, se preparar completamente dessa armadura espiritual, meus amigos, tá? Não se enganem, cristianismo sem mudança de vida, cristianismo que faz você pecar, cristianismo que diz que você não precisa se transformar, cristianismo que diz que você não precisa pregar o evangelho, cristianismo que diz que a salvação não é só pela fé, que a salvação envolve outras coisas. Meus amigos, a única coisa que faz você ser salvo é a fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus e nem das obras para que ninguém se vanglorie. O apóstolo Paulo ensina isso. Salvação não é pela obra, não é porque você frequenta a igreja, não é porque você entrega oferta para a igreja. Salvação é porque você crê que Jesus existe, ele veio entre nós, andou entre nós, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus. Mas a fé verdadeira, ela envolve mudança de vida. Não adianta você falar, eu creio em Jesus e viver uma vida nojenta, cheia de pecado, asquerosa, sem mudança. E tem como um cara ser cristão e não amar a Bíblia? Tem como um cara ser cristão e não querer conhecer mais da mensagem de Deus? A Bíblia diz, procura te apresentar ao Senhor como um bom manejador da palavra, porque assim não tem do que se envergonhar. Um cristão que não conhece Bíblia é um cristão envergonhado, é uma vergonha o cara falar que é cristão e não conhece a Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo ensina, procura te apresentar a Deus como varão que não tem de se envergonhar, porque maneja bem a palavra, na verdade. Tem como ter um cristão que não conhece, não sabe mexer na Bíblia, não conhece a Bíblia. Tem como um cara ser cristão e ele adora a Deus e adora outras coisas ao mesmo tempo. Ele se ajoelha diante de Deus, ele se ajoelha diante de outras coisas ao mesmo tempo. Tem como ele ser cristão e ter dois senhores. Jesus fala, ninguém pode ter dois senhores, senão há de adorar a um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus as riquezas, a Deus e os ídolos. Ninguém pode servir. Ou seja, meus amigos, a palavra é clara. Você quer ajuda para entender a Bíblia? Você quer ajuda para ser um cristão de verdade? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E eu vou combinar um negócio com vocês, meus amigos. Toda sexta-feira eu vou fazer a live e vou trazer um ensino desse para vocês junto com a live. Vamos combinar assim? Toda sexta-feira eu vou falar para vocês das notícias, vou falar para você da geopolítica, mas vou entregar um estudo bíblico para você. Vamos combinar assim? Porque eu quero te ajudar nesse caminho. Porque mais do que nunca hoje, lendo esse livro aqui, tá? Lendo esse livro aqui, ó, do Glenn Beck. Lendo esse livro, eu descobri e lembrei que a única coisa que resiste ao plano do Grande Reset é o verdadeiro cristianismo. Então, meus amigos, para eu te ajudar
a ser uma resistência a isso, você tem que se tornar cristão de verdade. Então, eu não vou te chamar para falar de Deus para você lá na arca, eu vou falar de Deus para você aqui, aberto para todo mundo, tá bom? Então, vou combinar com vocês que toda sexta-feira a gente vai falar de Deus aqui para vocês aqui, eu vou ensinar um pouco da Bíblia, eu vou te ajudar nesse caminho, porque eu sei que fazendo isso é a melhor coisa que eu posso fazer para te ajudar a ser uma resistência a esse plano satânico. Eu quero dizer para você o seguinte, até aqui eu ensinei para vocês o plano global. Agora eu quero ensinar para vocês o plano que eles montaram para dominar o Brasil. Plano esse que está sendo implementado agora, diante dos nossos olhos. Então preste muitíssima atenção. Qual é o plano que foi montado ainda nos anos 80 para o Brasil e que está sendo implementado diante dos nossos olhos? Meus amigos, por que você acha que eu acerto muitas coisas que eu falo? Porque eu tenho acesso a informações altamente privilegiadas. É claro que nunca eu vou te dizer de onde eu tirei essas informações, como eu tirei as informações, e algumas informações eu nunca vou poder dizer. Eu vou só te dar pistas. E hoje, meus amigos, eu quero te dar uma pista forte. Hoje eu quero te dizer de onde eu tirei a informação que me faz prever tudo que está acontecendo por aqui, tá?